rapaziada, olha que momento espetacular. A gente aqui no estádio onde nasceu o Ronaldo Fenômeno, Campo do São Cristóvão. A gente tendo a participação aqui, Ale Gomes, Arquivos do Futebol, nosso parceiro, projeto espetacular, São Paulo, não deixa passar nada lá. Aqui em São Cristóvão vai ter um encontro, jogadores, ex-jogadores de São Cristóvão. E o João Paulo, ponta do Santos, começou aqui no Rio de Janeiro, junto também do Juari, do Pita, são jogadores do Rio de Janeiro. Ele já teve o prazer de conhecer o João Paulo lá em São Paulo, né? Sim. E olha, hoje vamos fazer a troca de camisas, já fizemos, ó. Museu da Pelada. Arquivo de Futebol, pô, que maneiro. Maneiro demais. Fala aí do seu projeto um pouco. Nosso projeto se baseia no resgate da memória dos ex-jogadores que estão esquecidos muitas vezes. Aí os caras querem aparecer um pouco na mídia e a grande mídia não dá a oportunidade devido a esses monstros de futebol. E o papel do museu e do Arquivos, né, guardadas as devidas proporções, que vocês estão num estágio muito mais avançado que o nosso, é isso, é esse resgate, entendeu? A memória desses caras que foram muito importantes no futebol brasileiro, desde a década de 60 até agora. Tem muito cara bom esquecido, a gente quer pegar esses caras e trazer eles pra galera nova ver, principalmente. É isso mesmo, as novas gerações entenderem quem foram eles. Vamos deixar as camisas aqui no carro. Vambora. Vamos lá dentro pra ver quem é que tá aí. Isso aí, valeu. Isso aqui, amigo, eu também não podia deixar de trazer camisa do São Cristóvão, né? Pra ver, pegar alguns autógrafos. E aqui, o campo do São Cristóvão fica aqui, a linha vermelha tá logo aqui, por isso que é meio barulhento o lugar. Mas isso aqui a gente tem que prestigiar, parece que o campo tá bonito, vamos conferir. Pô, peraí, não. Agora eu fiquei até nervoso agora, hein, cara? Fiquei até nervoso, cara. E olha que eu falei com um amigo meu agora, no celular, no zap, o Sérgio, que é meu xará, Sérgio Luiz, ele falou assim, eu falei, porra, cara, eu não acredito, quem eu vou encontrar agora? João Paulo, ele falou assim, Joãozinho. Joãozinho. Ele falou, aqui, ó, aqui, tá aqui. Aí, eu sou vascaíno, mas o ataque, os meus sonhos era Newton Batata, Juari e João Paulo. Cara, o que é isso, né? Eu já vi algumas matérias assim de ex-jogadores que foi da minha geração, do Pavonense, e até falou isso, que o Juari é oriundo do Pavonense, né? Aí não o Batata, mas o Juari a gente vem do Pavonense, e alguns ex-jogadores que jogou em grandes clubes do Brasil e aí por fora, sempre fala sobre isso aí. Agora, e outra coisa, e o Pita também é do Rio, não é? O Pita ele é de Nilópolis, mas ele foi criado no Jardim Casqueiro, na Baixada Santista. Esse aqui é o nosso centroavante do São Cristóvão, Adail. Nosso meio esquerdo, Lino. Almir. Vem cá, Ricardo. Vem cá, Cacau. Esse é o Almir. Vem cá. Esse é o Ricardo aí o nosso Pontinha. Tu vê que ele meio... Pontinha. E o Cacau também, nós todos oriundos aqui do São Cristóvão também. Vocês começaram? Aqui no São Cristóvão, em 73, escolinha, depois juvenil, profissional. Eu ainda joguei, o João Paulo jogou talvez 6 meses profissional e já foi vendido. Eu joguei ainda 3 campeonatos carioca, aí fui em 79 do Santos. Nosso treinador foi Mandica, né? Pequeno, a gente pequeno. Mário Roberto Cassano. Mandica. Era um treinador desse tamanho. Tempo bom, né? Tudo é um aprendizado, né, na tua vida, né? Eu costumo, às vezes, até em entrevista boas que a gente faz, eu e Santos, às vezes eu faço comentário, eu costumo dizer que o meu aprendizado foi com meus próprios companheiros que eu tive no passado. Porque tu não sabe, nós sabemos, né? Então aí teve Madeira, Almir, Badu, eram os caras Ivo mais Sodré. velhos. Badu, Ivo Sodré foi fora de série. Fio Maravilha. E você tem um aprendizado, que eu acho que coisa que não acontece hoje. Hoje tu já tem que chegar Senna, pô. com Senna. Puta centroavante.
Olha só que momento maravilhoso que eu estou vivendo aqui. É quase sem brincadeira nenhuma a realização de um sonho. Conhecer o João Paulo, para mim, um dos atacantes mais espetaculares que eu vi jogando, porque jogou num ataque que eu já falei, né? Era Newton Batata, Juari e João Paulo, que isso aí é coisa de poesia, né? É Carlos Drummond de Andrade, você recitar uma poesia. E está diante aqui Ale Gomes, Arquivos de Futebol, que é um projeto espetacular de memória do futebol também, parceiro nosso. Eu queria saber de você, só para começar. Você tem ideia de como você jogou bola? Nunca me liguei nisso, entendeu? Eu acho que por isso que eu cheguei a esse ponto aí, né? Mas hoje eu tenho a ciência de que o que eu fiz pro futebol foi benéfico. Agora, naquela época eu não me ligava muito não, eu queria jogar. Eu acho que é por isso que eu consegui fazer as coisas simples. Para mim aquilo ali era uma brincadeira. Era profissional, mas eu acho que eu não levava muito. Você se divertia? Eu acho que esse foi um dos grandes detalhes, né? E como eu já falei, conversando com outros companheiros meus, o apoio e a interferência dos seus amigos que na época já era mais experiente, né? E você sobe numa base e você tem que ter um apoio, né? Eu acho que isso aí foi importante também. Mas hoje eu tenho, porque passou 40 anos, 30, aí a cidade onde eu vivo, eu sou do Rio, vivo em Santos hoje, e eu ando muito por lá, as pessoas me param muito, não é pouco não, me param muito, entendeu? E vão falando de geração para geração, porque eu acho que aquele time de 78 era histórico, eu acho que é o único time no mundo que, além de ter o Pelé, né, que teve os seus reservas, os que era considerado reserva, o suplente, conhecido, que era Claudinho, Rubem Feijão, você já ouviu falar, já? Toninho Vieira, entendeu? Então isso aí até se arrepia, porque aquele time ali ele foi histórico. Caramba, e como é que eram os embates aí? Palmeirense? Como é que eram esses jogos? Bom, na minha época de moleque, né? Naquela época que o João jogava no Santos 78, eu tinha 9 anos de idade, então eu sofri bastante, né? Sofremos muito na mão deles. Era jogo duro, né? O Palmeiras era um dos times que a gente tinha mais dificuldade naquela geração de conquistar uma vitória. Porque o São Paulo, na realidade, era o time que a gente tinha mais uma afinidade de... Não era facilidade, que a gente jogava e conseguia vencer mais o São Paulo, né? E o Corinthians a gente encontrava dificuldade, mas os times deles era maravilhoso também, tanto o Palmeiras como o Corinthians. Tinha Rosemiro, tinha o Toninho, o atacante. Toninho Catarina. O Toninho Catarina, fazia gol pra caramba. Era um timaço, o time do Tênis de 79, né? O de 79 time, né? Era um timaço também. Parou só no Inter, só. Falei ali, perguntei pra ele. Uma curiosidade que eu tenho, João, doeu muito aquela perda do título de 83, seria a cereja do bolo daquela geração dos meninos da Vila. Claro que alguns saíram, outros chegaram, mas aquela final contra o Flamengo, o Santos ganha no Morumbi e toma um sacode no Maracanã, reclamação com a arbitragem. Ali doeu, porque eu acho que seria a coroa. A coroação seria, porque aquele time, na realidade, ele foi montado pelo seu Milton Teixeira, né? Aí trouxe o Paulo Isidoro, o Serginho, o Dema e Marola, para mim foi um dos grandes times que o Santos teve também. Teve grandes times depois da era Pelé. Não vou falar era Pelé, porque eu acompanhei até um pouco, mas pelo que as pessoas falam, era aquilo mesmo, né? Então eu acho que não é que a gente sentiu o que aconteceu naquele dia, foi que nós tomamos um gol aos 48 segundos de jogo, e eu acho que aquilo ali nos prejudicou muito, né? Agora, em relação à confusão que saiu, já era no final do jogo, eu acho que não teve interferência nenhuma. Mas, analisando depois de muitos anos, porque até hoje existem as dúvidas,
eu consegui tirar umas dúvidas que teve. A gente teve 2 pênaltis que não foi convertido para nós. Mas é coisas que, infelizmente, acontecem no futebol. A gente não sabe se é mal intenção ou não é, entendeu? Simplesmente o que aconteceu. Mas o importante também é que montamos aquele time lá, o Seu Formiga, a diretoria fez um timaço e aquele time era maravilhoso também. E o time do Santos, do 83, ele é o embrião para ser campeão paulista 84, né? Aí você já tá no Flamengo, né? Mas aí eu voltei para São Paulo e fui pro Corinthians. Faltava 10 rodadas para terminar porque era ponto escorrido. E eu já era... O Corinthians, ele era 12 pontos atrás do primeiro colocado, que era o Palmeiras. Depois o Santos, que chegou na final com o Corinthians, nós ganhamos 11 jogos. Não, a gente tinha que ganhar 11 para ser campeão. Ganhamos 10 e perdemos a final. Puta, aí não, cara. Mas é coisas que acontecem no futebol, né? Aí eu fui pro Corinthians, aí em 84 eu disputei essa final, disputei a de 87 também, disputei a 88, aí nós fomos campeão. Pelo Corinthians. Corinthians. Corinthians 88. 88. E na final contra o São Paulo, foi contra o São Paulo em 87. O primeiro jogo perdemos de 2-1. Eu fiz o gol, bati daqui da entrada da área aqui, entrou lá no outro ângulo. E o segundo jogo foi 0-0 e eles foram campeão. Fizeram o resultado e depois jogaram pelo outro. Agora, fala do início da tua carreira. Como é que você foi, onde você começou e como é que você foi parar lá? Ó, eu jogar futebol, que a gente fala jogar futebol é quando bota a chuteira, né? Eu comecei no Pavonense, disputei o Campeonato Dente de Leite, e por sinal era um timaço, jogava eu, o Babá foi pro Santos, o Beto, o Lazinho, que jogou no Santos também, o Juari é 2 anos mais novo do que eu. Aí depois, quando terminou o campeonato de Sub-13, veio o Sub-14, é aquele ano que eles falam ruim, né? E eu fiquei meio sem atividade naquele ano. Aí quando foi no ano seguinte, o Peixinho foi um jogador que jogou aqui no São Cristóvão, ele me trouxe para me fazer um teste aqui, eu fui aprovado. Aí eu recomecei tudo de novo. Aí comecei no São Cristóvão, joguei Sub-15, 17, Sub-20, 2 partidas e subi pro profissional. Aí fiz uma campanha, eu fui revelação do Campeonato Carioca em 77, jogando pelo São Cristóvão. Foi revelação do Campeonato Carioca. E a minha saída do São Cristóvão foi um negócio meio estranho, né? Que eu fui vendido pro América. Eu fui vendido pro América, eu fui em Minas, fui apresentado à torcida no Mineirão, jogou América e Atlético. Viemos embora e eles me venderam pro Santos depois. Vale o que está escrito, né? Mas eu não sabia de nada, não tinha envolvimento muito. Essas coisas eram mais coisa de dirigente, né? Então eu fui vendido pro América, eu fui vendido. Só não fiquei quando o América vendeu o Éder pro Grêmio. Eles venderam o Éder pro Grêmio e me contrataram. Só que eu fui lá, quando eu voltei para assinar aqui, aí já tinha um dirigente do Santos, ele, por sinal, era o Milton Teixeira. E aí tu chegou lá no Santos, já foi titular? Não, eu pesava 59 quilos, tinha 1,69 m, eu só corria e tinha cabelo. Então houve aquele período de adaptação, entendeu? Porque tu chega num time grande, Santos, e a fase não era boa. Nós tínhamos lá, na época que eu cheguei, tinha uns 50 jogadores. Era uma fase mais ou menos igual a essa aqui, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu fui me adaptando, aí 6 meses depois eu comecei a entrar no time. Aí quem me levou foi o Otto Glória, né? Que ele era o treinador, indicação do seu Fred Rosenberg. Aí eu fui me adaptando, aí quando eu entrei, aí engrenou. Aí o time não foi bem, aí botaram o seu Formiga, lançaram 5 jogadores ou 7, que era Gilberto Costa, Pita, Toninho Vieira, Rubens Feijão,
Claudinho, tinha uns 7 jogadores que eram da base. Esses que vieram da base é que deu origem aos meninos da Vila. Então aquele time engrenou, que o Batata veio do Atlético Paranaense, eu vim do São Cristóvão, e atrás já era um meio campo mais experiente, que era o Clodoaldo e o Ailton Lira. Atrás também, opinião minha, eu acho que o futebol, quem joga atrás tem que ser mais experiente. Ele te dá uma sustentação maior, porque jogar ali também é difícil, porque é um suporte para quem joga na frente, né? Do meu ponto de vista. Né? Você estava naquele jogo que o Clodoaldo perde a cabeça? Tava. O Clodoaldo experiente, né? Talvez o mais experiente do time junto com o Ailton Lira, e a molecada que foi segurar o Clodoaldo ficou transtornado lá, não foi? Que jogo foi esse? Foi contra o Corinthians. O Romualdo, o filho, eu acho que foi o Romualdo. Foi o Aragão, não foi o Aragão? Não, eu acho que foi o Romualdo. Deu um pênalti pro Corinthians e ele achou que não foi pênalti. Ele se descontrolou, mas foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. O Clodoaldo daquele jeito. Porque o Clodoaldo é uma tranquilidade, né? Então, justamente por isso, né? E foi um dos suportes também que eu tive no futebol, que ele já era mais experiente, tricampeão, então ele estava conosco e ele nos orientava também. O próprio Nessinho Batista, o Gilberto Sorriso, que já eram jogadores mais experientes. Eu acho que no futebol tem que ter. Então foi Pavunense, São Cristóvão, Santos, Corinthians, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Eu joguei no Palmeiras 10 meses. 89, né? 89. Não, 90. 90? É 90, que era a Copa do Mundo, né? Eu acho que eu não tenho muita assim aparição, mas eu tava olhando, eu joguei com quase 40 jogos e fiz aí nos gols. Pô, tem cara que vai lá e não faz nada. Foi muito bem. No Palmeiras. Porra, Foi muito bem. é mesmo, é? Eu ainda cheguei a jogar, porque era uma fase difícil no Palmeiras, né? Muitos anos sem título, e quando o Tele Santana ia voltar da Copa do Mundo, que ele ia fazer a cobertura, ele era o treinador contratado. Eu fazia parte do plantel, mas só que eu já estava negociado para ir para o Japão. Aí eu fui jogar na Yamaha do Japão. Aí fiquei lá. Do Palmeiras? Do Palmeiras eu fui para a Yamaha do Japão. Aí fiquei lá 10 meses, era um contrato de 1 ano, eu fiquei 10 meses, aí vim embora, eu fraturei o tornozelo, não foi se adaptou, pelo fator lesão, eu acho que me prejudicou muito. Aí fui pro Grêmio de Maringá, joguei no Grêmio de Maringá. Legal isso. 2 meses, e não é como a modesta parte, eu sou ídolo lá no Grêmio de Maringá e joguei 2 meses. Porque o futebol não é só você ganhar título. Não é isso. A pessoa olha, naquela época, olha o que você faz dentro do campo, não é só a bola. Isso é o que a gente pensa, do jeito que a gente pensa. Aí fiquei 1 mês, vim pro Rio, minha sogra morava lá em Marechal Hermes. Aí fiquei no Rio aqui com a minha esposa e minhas filhas. Aí Mário Juliato foi treinador, treinava o Náutico, me chamou. Eu estava 2 meses sem jogar bola. Que isso, cara. Aí eu fui para lá, mas não fiquei muito tempo não e vim embora. Aí depois eu parei. Aí fui ser treinador de base no Santos. Aí depois alguns times da 2ª divisão em São Paulo. Ainda fiquei envolvido no futebol, né? E hoje é comentarista? Não, eu não sou comentarista. Poderia ser. Poderia ser. Não, eu faço uma colaboração com um amigo meu na TV Santa Cecília, né? Aí ele sempre me convida, eu faço, mas não é a minha praia, não. E seleção? Seleção, a passagem não foi muito boa, né? Eu fui campeão de torneio de Toulon, junto com o Robertinho. Outro dia eu vi, mandar um abraço para ele. Outro dia ele até fez um comentário que ele enfrentou o Pavunense, Juari, João Paulo, e foi um grande jogador. E nós fomos campeão em Toulon, primeira geração em 80. De título foi Toulon, Corinthians, Santos, campeão paulista, disputei a final
Porque quando eu fui pro Corinthians, o Corinthians não tinha histórico de brasileiro. Ele ganhou o brasileiro em 90, o primeiro que ele teve. E no Santos era times estáveis, entendeu? Depois de 78, houve uma mudança muito grande. O Juari saiu, o Pita saiu, o Ailton Lira foi para a Arábia, mas já estava com a idade mais avançada. Jogou no São Paulo ainda antes, né? Jogou, os dois jogou no São Paulo. Agora, esse drible, esse já era um dom seu? Alguém te ensina a driblar no treinamento? Não, né? Você vê. Eu vi Paulo César Caju, eu vi o Wilton do Fluminense, eu vi Arilson, entendeu? Eu vi esses caras jogar bola. Eu tô falando quem joga, eu vi Marinho Chagas, entendeu? Então, aí você, quando é garoto, você procura fazer. Eu nunca pedalei, porque na minha época não tinha pedalado. Apesar de que tinha um jogador, o Joãozinho do Cruzeiro, para mim foi um dos maiores pontos esquerda do mundo, para mim, que eu vi jogar, o Joãozinho, o Gerson do Bahia, não sei se você... Gerson do Bahia, claro. Jogava muito. Chegou aí para a seleção. Chegou e jogava muito. Então, tinha uma competição muito grande. Competição entre aspas, né? Era muita qualidade. Aí veio Paulinho Carioca, Zezé do Fluminense, Júlio César Origuelli. Puta, só cara, né? Então você... E os laterais que você pegou? Eu peguei Rolando Lelé, Toninho, Carlos Alberto Torres de lateral. De lateral era difícil passar aí. Leandro você não pegou não, né? Peguei Leandro peguei também. Nelinho, peguei Nelinho. Rosemiro, aquele Getúlio. Getúlio. Zé Maria. Olha os caras que eu pegava. Porra. Era pedreira. E qual foi a tua grande partida? Eu acho que foi um caminho que se abriu para o campeonato. Foi contra o Guarani, acho que foi no Morumbi. Nós ganhamos de 3-1. Eu fiz um gol, eu acho que eu dei passe para o Juari fazer 2 gols. Depois do Santos, qual foi o time que você mais se identificou, você jogou mais bola? O Corinthians, o Santista não gosta que fala nisso não, mas eu acho que eu tenho uma história no Corinthians também. Joguei 5 anos e meio, 268 jogos, fiz uns 40 gols, depois fui jogar de meia, né? Eles acham que todo cara que é habilidoso dá para jogar na meia, mas eu joguei bem de meia e fui campeão carioca, porque quando o Paulinho Carioca foi pro Corinthians, nós fomos campeão junto. Em 88, ele foi pra ponta e eu fui jogar de meia. Mas eu joguei bem no Corinthians também. Bom, e outro pra acabar, o que o futebol representou na sua vida? Isso aqui, ó, que nós estamos vivendo. Você vê, é um motivo de orgulho, porque o futebol, ele proporciona você fazer amigos, entendeu? E o futebol, ele me deu essa... Eu conheço pessoas no Brasil todo, pode ser no mundo, mas não tenho, às vezes, um contato com a pessoa, né? Mas é uma coisa que nos dá a oportunidade de fazer amizade. Poxa, te agradecer de barca, eu já gostava de você sem te conhecer. Agora então, minha admiração triplicou. Tá, obrigado. Você é craque, esse aqui é outro craque. Esse eu ainda aqui só tem craque. Esse eu ainda não joga bola. Não queira. Ia ter um joguinho aqui, mas ele chegou atrasado e os outros também, aí não teve. Esse aqui é um dos álbuns que a gente tem aí, Amarildo, que a gente, áudio fotógrafo de autógrafo. Você sabe que eu sou botafoguense, né? Que isso? Eu sou botafoguense, eu não perdi um jogo no Maracanã. Por isso que eu tô vendo vocês falar isso tudo aí. Que isso, cara? Eu acompanhei. Primeira vez que eu fui no Maracanã, meu pai me levou, eu fui assistir Fluminense e Bangu. E depois teve a final Botafogo, foi Fluminense e Bangu. O Fluminense ganhou de 3-1, aí eu vim sozinho pro Maracanã, eu morava em São João, peguei o trem. Eu tinha uns 11, 12 anos. Aí eu vim, choveu aquele dia, se você vai ver, eu acho que foi 67 ou 68, aquele dia choveu, o Botafogo ganhou de 2-1 do Bangu. Cara, aí eu virei Botafogo. Maneiro, essa lembrança de família e futebol, né? Inesquecível, né? E por coincidência, depois eu joguei com o Carlos Roberto.
Meu amigão, pô. Carlos Roberto, eu andava com ele em Santos, a minha esposa... Vou ligar pra ele aqui. Esse é nosso parceiro. Porra, o Carlos Roberto, baixinho. Aí eu vim conhecer pessoalmente o Jairzinho, porque eles são casados com as gêmeas, né? As meninas são gêmeas, né? Isso. Morava em Del Castilho, ali perto do viaduto. Eu frequentava lá direto. Sensacional. Vou ligar pra ele aqui. Ele vinha hoje, eu ia trazer ele, o Carlos Roberto. Aqui. Agora é João Paulo, né? Você põe aqui que eu vou botar sua foto aí em algum lugar. Ou em cima ou embaixo. Aí não. Se dizer, ele tá bom? Não, pode botar o Museu da Pelada, tá bom. Você gostar de bater falta? Não, do outro lado, De lá pra Pode ser cá. pra esquerda. Aqui é pra... Fazia 2, 3 e deixava o buraco no meio, lembra? Rodolfo Rodrigues. De lá eu meti no ferro aqui, ó. Não foi uma vez não, 2 vezes. Jogos diferentes, né? Batia mesmo. E contra o São Paulo eu bati daqui, ó. Cruzado, eu bati daqui, ela entrou lá naquele ferro lá. Você gostar de bater falta? Eu aprendi primeiro, né? Eu aprendi com o Ailton Lira, o Ailton Lira aprendeu com o Dicá. Eu aprendi com o Zico, mesmo à distância, com o falecido Roberto Dinamite. Porque você vai ver como é que é e vai tentando. Uma hora você vai conseguir. Ó, se você ficar aqui, ó, a barreira tá ali, não tá? Se você ficar aqui, para bater a bola lá, o goleiro vai pensar que a bola vai aonde? Dá para meter lá. Aqui dá para fazer lá, ó. Porque é o seguinte, a barreira tá ali. A hora que a bola sai, que ela passar aqui, se ela tiver com curva, ela vai lá. Não chega, porque ele pensa que ela vai aqui, ele não vai. Ele vai correr para lá para quê? Ele não vai correr para lá. Se ele correr e entrar aqui, ele é o culpado. Lá aí já é mérito de quem bate. Você sabe o que é engraçado? Por exemplo, eu lembro quando eu jogava aqui e treinava, porque aqui era o campo, não era esse gramado. E eu lembro de jogadas que eu fazia, fica na tua memória. Por isso que qualquer coisa é igual você, tu faz o teu trabalho aqui, tu memorizou lá atrás. Tu não vai esquecer mais. Tu só vai se aperfeiçoar, não é? Tu pode esquecer, deixar de fazer, mas esquecer tu não esquece nunca mais. Verdade. Hã?